bem-vindo de volta. E agora, seguindo com o Canal do Trabalhador, a gente recebe Celso Zusa, que é presidente da Associação Brasileira de Papiloscopistas da Polícia Federal, e também o deputado federal Décio Lima. Sejam bem-vindos. A gente vai tratar aqui do reconhecimento da profissão. O que faz exatamente um papiloscopista? Bem, Clarissa, o papiloscopista, ele é o especialista em impressão digitais, ou seja, na cena do crime, quem tem a expertise e a capacidade de analisar aqueles vestígios que ficam lá na cena do crime, é o papiloscopista. Seja da Civil, da Polícia Federal, dependendo de qual crime a competência para investigar. E diante da importância para se levar o processo adiante, né, desses profissionais, por que a falta de reconhecimento, né, que vocês têm alegado? Na realidade é o seguinte, o papiloscopista, ele nesse cenário de impressões digitais, ele é o único ator. E na realidade o papiloscopista busca reconhecer esse trabalho como sendo realmente, porque de fato somos os especialistas, os peritos em impressões digitais, mas de direito ainda não existe o reconhecimento, uma lei reconhecendo o papiloscopista, o especialista, o investido em cargo público para isso, reconhecendo de fato como um perito em impressão digital. Celso Zusa, o fato de vocês não serem reconhecidos como peritos, pelo menos na nomenclatura, tem sido objeto até de discussões judiciais a nível de STJ, de invalidar laudos oficiais assinados por papiloscopistas sem assinatura de um perito. Isso ajudou na luta de vocês nesse trabalho junto ao Congresso ou não? Obviamente que sim, porque na realidade o Senado Federal, quando da aprovação da Lei 12.030, que enumerou quem são os peritos oficiais, eles viram a necessidade de incluir os papiloscopistas. Como o projeto já tinha vindo da Câmara, e para não voltar para o Senado, para a Câmara, desculpe, a senadora Ideli Salvato apresentou um projeto no momento lá na CCJ, incluindo os papiloscopistas, aliás, uma nova lei, declarando que os papiloscopistas são peritos oficiais, ou seja, visando sanar essa possível insegurança jurídica. Em que isso muda? Aproveitando então para perguntar para o deputado Décio, né? O que isso muda tornar esses peritos oficiais? Bom dia, Clarissa, bom dia, Celso, Raul, prazer enorme poder estar aqui. Na verdade, são duas questões. A primeira delas é resolver um problema conceitual da lei para que nós possamos fazer justiça com uma categoria que exerce de forma imprescindível para a cidadania suas atribuições no serviço público. Nós estamos falando de uma profissão que vem desde 1903. E que até então não tinha esse reconhecimento como tal de fazer parte do conceito da perícia que hoje é elaborada no âmbito das instituições policiais, seja da Polícia Federal, da Polícia Estadual, enfim, nós temos papiloscopistas nas esferas do poder que estão afetas à segurança pública. E depois, Raul, essa questão que você aborda, que é justamente a segurança jurídica que nós precisamos dar à cidadania. Não é concebível que uma prova elaborada com a esperteza que hoje reúne o profissional papiloscopista, que nos autos do processo ela seja anulada e com isso a pessoa absolvida quando a prova é contundente, pelo simples fato de uma nomenclatura, porque lá no texto da lei diz que os peritos são esses e esses e esses cargos da administração pública e não inclui os papiloscopistas, que na verdade têm um trabalho imprescindível na construção dessas provas na maioria dos casos. Além do que, Clarissa, nós estamos falando aqui também de um problema de ordem funcional dessa categoria que nós precisamos fazer urgentemente justiça. A aprovação desse projeto traz alguma despesa para o governo federal? Absolutamente. Isso aqui é importante. Raul, você sabe, você como advogado que que o ordenador da despesa, quando há despesa, o projeto tem que ser de natureza do Executivo. A iniciativa tem que ser do Poder Executivo. A iniciativa é do Poder Legislativo, teve origem no Senado Federal, essa matéria já foi liquidada, quer dizer, todos os doutrinadores, tudo aquilo que se foi pesquisado e debatido no âmbito da Comissão
inclusive, onde relatei que a Comissão de Constituição e Justiça, nenhuma hipótese de levar o Poder Legislativo despesa ao Poder. Deputado, aqui em Brasília nós já tivemos uma experiência, foi inserido inclusive na lei orgânica do DF o reconhecimento do perito papiloscopista. Houve uma ação direta de inconstitucionalidade do Ministério Público, do DF, e o Tribunal de Justiça do DF reconheceu a inconstitucionalidade da lei, foi o Supremo, e o Supremo manteve. Por quê? Como a Polícia Civil do DF é organizada e mantida pela União, necessitava de uma lei federal para regular isso. O projeto 244 vai regulamentar, me parece, a Polícia Federal, corrija-me se estou errado, e a Polícia Civil do DF. Os demais estados têm que fazer leis próprias para regularizar isso no seu ano. Eu já tenho um entendimento diferente, porque eu entendo que a norma ela vai fazer efeito para todos os estados. Ela faz efeito porque ela dá um conceito geral no país de uma profissão que é do papiloscopista, de maneira que eu acho que encerra essa discussão e passa a ser norma congente, ou seja, aquela que é auto-aplicável nos âmbitos dos Estados federados. Eu não vejo nenhum problema de nós precisarmos reeditar no mandamento jurídico dos Estados brasileiros uma nova lei apenas copiando a legislação federal, porque ela será auto-aplicável. Clarissa, para tu saberes a importância do papiloscopista, aquele famoso assalto ao Banco Central em Fortaleza, a quadrilha só foi presa pela atuação de um papiloscopista. Correto, Zusa? Correto. Nós temos um vídeo, vamos conferir as imagens aí. Este é o cenário do maior assalto a banco ocorrido no Brasil. A casa de fachada verde foi a base da quadrilha durante 3 meses. O alvo era este prédio, a sede do Banco Central de Fortaleza. A distância de 80 metros foi percorrida por baixo da terra. Essas são as fotos da primeira equipe de policiais federais que entrou no túnel. Eles fizeram o caminho inverso. Por este buraco, saíram quase 165 milhões de reais. A Polícia Federal não confirma, mas somente com a ajuda de alguém que estava dentro do Banco Central, os bandidos conseguiram invadir um cofre blindado e levaram quase 165 milhões de reais. O assalto e o planejamento foram perfeitos. Porém, na saída, eles deixaram um rastro pelo caminho. É aí que entram em cena os papiloscopistas policiais federais. Nesta sala, os papiloscopistas buscam detalhes de objetos tirados da sala. Pistas que os assaltantes tentaram esconder, espalhando um pó branco por todo lado. Mas, minuciosamente, os papiloscopistas encontraram digitais. Elas foram comparadas no banco de dados da Polícia Federal e, já que os assaltantes tinham ficha criminal, eles foram identificados. Uma das impressões digitais foi identificada na porta da geladeira. Era de José Marleudo de Almeida, apontado como o braço direito da quadrilha. Em uma sala ao lado, uma testemunha-chave faz o retrato falado de um dos assaltantes. Ela teve contato direto com ele. E, através do retrato falado, foi feita a identificação do principal mentor do crime, Antônio Jussivan, o alemão. Hoje, todos os acusados ao maior assalto a banco já ocorrido no Brasil estão presos. Tudo isso graças ao trabalho inicial de um papiloscopista policial federal. Como nós vemos aí, graças ao trabalho de um papiloscopista, foram descobertos os responsáveis por um dos maiores furtos da história do Brasil. Doutor Celso, como o Ministério Público tem se posicionado sobre o tema? O tema é o seguinte: o Ministério Público, ele entende, inclusive o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública no TRF de Minas, da 2ª região, dizendo para que a União não excluísse o papiloscopista do conceito de perito oficial. Como nós vimos bem, quer dizer, hoje o processo que está instruindo, que deu ensejo à prisão do Marleudo, que foi um dos mentores do crime, entendeu? Está instruído com um laudo de perícia papiloscópica, do qual, na elaboração desse laudo de perícia, não existe a participação de nenhum outro especialista, a não ser o papiloscopista, que é o perito em papiloscopia. Deputado Décio Lima, uma iniciativa do Poder Legislativo, mas depende da sanção presidencial. Isso já está negociado com o Ministério da Justiça, com a presidente Dilma, há possibilidade, há o risco dessa lei ser vetada pela presidente? Não, acho que não. E, assim, eu acho que é importante dizer que o que nós estamos debatendo aqui é um conceito. Ou seja, porque dentro do princípio do perito,
nós temos lá o médico legista, o odontologista, e não estamos considerando os papiloscopistas. Quer dizer, nós estamos trabalhando a questão conceitual, nós não estamos trabalhando despesa. É importante aqui dizer, o Zusa me lembrava, que o texto da lei que está no Senado para ser provada foi um substitutivo da minha autoria na Comissão de Constituição e Justiça, e ele foi escrito pelo então deputado, meu colega, meu irmão José Eduardo Cardoso, que é hoje ministro da Justiça, que nos ajudou. Então não vamos ter dificuldades absolutamente nenhuma no sentido de buscar o convencimento da presidenta para a sanção desse projeto, porque ele não tem absolutamente nenhum obstáculo. Os obstáculos que surgiram de forma muito estranha, sem a gente entender, foi uma luta, eu diria, interna corporis. É justamente isso, me parece que os peritos têm feito um lobby contrário. Não dá para entender, eu não porque consigo não entender. existem nada os peritos, né? Porque os papiloscopistas não disputam absolutamente nada no âmbito do contexto. É uma questão de ciúme doméstico, apenas isso. É um pouco isso, porque na realidade eles querem distorcer o conceito de perito oficial, né? E na realidade perito oficial é gênero. Na realidade, Raul, a lei é processual. A lei não é classista. Querem dar o viés classista, mas a lei é processual, como a gente já bem falou aqui, para resgatar essa segurança jurídica no laudo dos papiloscopistas que instrui os processos, onde a participação são apenas dos papiloscopistas. Não existe participação de outro expert. Deputado, e como está a tramitação do projeto? Onde ele está agora? Ele foi aprovado na CCJ da Câmara, não é isso? O projeto começou, como o Celso disse, no Senado por autoria da então senadora, hoje ministra da Pesca, Ideli Salvati. Isso em abril de 2009. De lá ele veio para a Câmara dos Deputados, para a Comissão de Constituição e Justiça, e felizmente saiu já da Comissão de Constituição e Justiça e está no Senado para ser relatado por um senador da República, que também é terminativo, importante dizer, quer dizer, não vai ao plenário do Senado. É uma matéria afeta a Comissão de Constituição e Justiça, né, e ela terminando ali, vai a presidenta para ali sancionar a lei ou vetá-la. Que nós não acreditamos em hipótese nenhuma, né? Eu acho que isso é importante tranquilizar essa categoria no Brasil dos papiloscopistas, porque, aliás, Raul, não é só a questão da perícia criminal, né? Os papiloscopistas têm uma natureza de levar as pessoas à cidadania. Quando a gente vai lá fazer a carteira de identidade, quando nós estamos ali imprimindo o nosso gesto de cidadania, ali tem o serviço dos papiloscopistas. Então, eu acho que nós estamos fazendo algo que transcende a luta da categoria, com todo o respeito à luta organizada da associação, desses combativos companheiros, né, dos sindicatos, mas, sobretudo, essa não é uma luta apenas de categoria, é uma luta para nós darmos uma segurança jurídica para o país e para nós darmos à cidadania um efeito de tranquilidade, principalmente em todos os procedimentos que estão afetos à profissão do papiloscopista. Com certeza o bom senso e o senso de justiça prevalecerá tanto no Senado quanto na Presidência da República. Obrigado, Celso Zusa, pela presença. Obrigado, deputado. A presença dos senhores foi maravilhosa hoje aqui. E ambos já ficam convidados para voltar aqui para comemorar a sanção presidencial dessa lei. A gente espera isso. Amém. Obrigado. Vamos fazer um pequeno intervalinho e voltamos em seguida. Fica com a gente.